Entrevista. Mais mulheres foram eleitas neste ano para a Câmara dos Deputados. A partir de fevereiro de 2023, a bancada feminina vai ter 91 integrantes. Mas no Senado, o número de cadeiras ocupadas por mulheres vai cair de 12 para 10. No geral, a bancada feminina vai ter uma representação de 17,7%, um pouco maior do que os atuais 15%. Já o número de negros eleitos para a Câmara dos Deputados aumentou de 123 para 135. Para comentar esses números, nós convidamos Leiser Pereira, especialista em diversidade e inclusão. Então eu e o Gesiel Carvalho vamos conversar com Leiser. Leiser, bom dia para você. Bom dia a todos e todas aí. Um prazer estar com você novamente. Leiser, esse pequeno aumento, houve um aumento, mas foi um aumento pequeno, né, na porcentagem de mulheres eleitas para a Câmara, de negros eleitos para o Congresso Nacional. Esse pequeno aumento pode ser atribuído às cotas ou existem outros fatores? A gente vem acompanhando essa evolução, né? Então, como vocês falaram, né, o número de mulheres na Câmara ampliou aí de 15% para 17,7%. Mas se você pegar nos últimos 24 anos, a gente triplicou o número de mulheres, né? Em 98 eram só 6% de mulheres e agora está aproximadamente chegando a 18%. O desafio é que se você extrapolar essa curva, vai demorar 64 anos para ter a paridade ali 50-50, né? Que seria um ideal, né? Que se busca aí no mundo todo. No Senado já mudou, né? Já teve um retrocesso. Chegou a 19%, agora caiu para 15%. E no número de negros, vem aumentando também na Câmara, né? Estava 20, foi para 24, agora 26 na Câmara de Deputados, 26% de negros, e no Senado também 19 para 22. Então, está melhorando, o copo está meio cheio, né? O desafio é a velocidade, lembrando que as mulheres representam 54% dos eleitores e os negros 56% da população. Então, existe uma desigualdade no acesso a esse espaço de poder e privilégio muito importante. As políticas públicas são definidas ali, a legislação, e a falta de representatividade gera problemas, né, para o funcionamento dessa organização, como qualquer outra, né? Eu acho que existe um clamor da sociedade, diversidade e inclusão é o tema, seja nas redes sociais, seja nas empresas, setor privado, setor público, e também na política. O mundo todo está pedindo mais diversidade. Diversidade de pensamento. Tem que ter no Congresso a mesma representatividade da população. E as mulheres, os negros. O indígena também melhorou. A gente tinha uma pessoa autodeclarada indígena e agora nós temos 5. Então isso, olhando pelos números, a gente vê que a coisa está evoluindo, mas a velocidade como evolui é que é a questão, né? Tá lento. A gente precisa que isso seja acelerado. Os partidos políticos têm dificuldade, assim como outras organizações, de transformar a sua cultura. Ainda tem muito machismo dentro dos partidos e aí a coisa não vai. O que a gente fez? Foi feita uma legislação onde você determina lá que 30% do fundo eleitoral é destinado a bancar a campanha das mulheres. Então, aí entrou a discussão dos negros. Agora teve uma nova inovação, que é determinar que o número de negros e de mulheres conta em dobro na hora da definição do fundo eleitoral que vai para o partido. Isso foi um incentivo. Então, estão se criando mecanismos para a gente aumentar essa representatividade, mas a gente precisa, na verdade, transformar essa cultura que é machista, que é racista, né, homofóbica. Então, o copo está meio cheio. Esse ano em especial, a gente teve uma preocupação, porque assim como a política de cota nas universidades, você tem o risco das fraudes, né, já que é autodeclaração. Então, com relação aos pretos não tem discussão, né? Mas com relação aos pardos sempre fica aquela dúvida, né? Quem é pardo, quem é negro, quem não é. E a gente já identificou aí que há alguns candidatos que gera dúvida, né? Se essa pessoa realmente ela é parda ou não, né? Ela está enquadrada como negro, né? No IBGE negro é a soma de pretos mais pardos, né? Então a gente tem que ficar de olho, vigilante aí para que nenhum partido burle a lei, né? Então a gente está fiscalizando. Agora, você falou na questão da quantidade, tem aumentado, mas falta velocidade. Que iniciativas podem aumentar a diversidade e a representatividade no Poder Legislativo, a fim de que
esse processo se dê de uma maneira mais veloz, como você falou? Eu acho que a ideia do fundo eleitoral, que você ganha campanha com dinheiro, é impossível você que não tem, por exemplo, não é uma celebridade, não é uma pessoa que já tem um capital político, é difícil entrar na política, precisa de votos, né? E isso exige de você dinheiro para bancar a gráfica, marketing digital e tudo mais. Então, eu acho que a questão do fundo eleitoral foi inteligente. Eu acho que os partidos deveriam investir mais na formação de novas lideranças negras, indígenas, trans. Esse é um processo de preparação de mais pessoas e mais, sobretudo, um trabalho na cabeça dos líderes dos partidos, né? A gente tem ainda uma mentalidade muito antiga, né? A turma que lidera os partidos ainda é cabeça do século passado, né? Então tem que fazer um trabalho de preparação e engajamento dessas lideranças para que eles vejam valor na diversidade. Leiser Pereira, especialista em diversidade e inclusão, muito obrigado aí pelas informações, pelas considerações sobre a representatividade no poder legislativo. Um abraço para você e até a próxima. Um abraço. Então conversamos com Leiser Pereira, que falou sobre a nova composição do Senado e da Câmara. Houve um aumento do número de parlamentares negros, parlamentares mulheres. No entanto, a questão é que ainda está muito longe de espelhar exatamente a presença dessa parcela na sociedade. Então, Leiser deu aí as suas considerações sobre o assunto.